mulher sunamita, diz a Bíblia, leia na sua casa a passagem inteira, que é muito bonita. Era uma mulher rica, e ela percebia que Eliseu sempre passava perto da casa dela, e às vezes ela chamava Eliseu para comer com ela. Ela dava comida, pão, e ali Eliseu comia. E ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus, um homem diferente. Ela então resolveu fazer um quarto na sua casa. Ela conversou com o esposo dela, ela falou: eu percebo que esse homem que passa sempre por aqui é um homem de Deus. Então vamos fazer um quarto, para que toda vez que ele passar por aqui perto da nossa casa, ele entre nesse quarto, ele durma lá, ele descanse lá. E o marido dela falou: vamos fazer então. E assim fizeram. E ela tratava muito bem Eliseu. Eliseu era muito bem tratado por esta mulher. Então Eliseu uma vez chegou para o seu servo Geazi e disse para ele: olha, essa mulher trata a gente tão bem, a gente tem que fazer alguma coisa de bom por ela, vamos fazer alguma coisa por ela. Então chamaram ela, e ele falou assim: você quer que eu fale ao rei a seu respeito, ao comandante do exército? Ela falou para Eliseu: não precisa de nada, eu vivo no meio do meu povo, não me falta nada, está tudo bem, não precisa de nada não, profeta. Só que Geazi percebeu que ela não tinha filhos, e que o esposo dela já era velho. Então Eliseu falou para o seu servo Geazi: chama ela. E ele chamou, e ele disse para ela o seguinte: daqui a um ano, você vai abraçar um filho. Daqui a um ano, você vai abraçar um filho. Ela olhou para ele, deu uma risada, como dizendo assim: ah, profeta, não brinque comigo. Mas passou-se um ano, ela estava com seu filho nos braços. O menino então cresceu, pegou uma certa idade, a Bíblia não relata a idade que ele tinha, e o pai dele foi no campo trabalhar, e ele quis ir junto. Só que quando ele estava com o pai dele lá no campo trabalhando, ele disse para o pai dele: ai pai, a minha cabeça está doendo, ai pai, a minha cabeça está doendo. Então o pai dele chegou para um dos moços que estava ali no campo, disse para ele: leva ele para a mãe dele. E a história bíblica diz que a mãe dele pega ele e coloca nos joelhos dela, e o menino vem a morrer, o menino vem a falecer. O que que esta mulher faz? Ela pega o menino que acabou de morrer, abre a porta do quarto que ela fez para o profeta Eliseu, coloca o menino deitado naquela cama que é do profeta Eliseu. Ela chama o marido dela e diz assim: eu quero que você chame um dos moços, pegue um dos moços que está aí, me arruma uma jumenta, porque eu vou até o profeta. E ela não fala para o marido que o menino tinha morrido, ela só fala para o marido: não se preocupe. Então ela vai até o profeta, até o homem de Deus, e ela chega lá revoltada, braba, e ela disse para ele assim: eu falei para você não me iludir, eu não pedi filho nenhum. Então ela resolve, ela diz: o menino morreu, e eu quero que você vá lá em casa comigo agora, porque o problema está lá. Então o profeta dá o cajado para Geazi, que era o servo dele, e falou: vai na frente e coloca o meu cajado sobre o menino que está morto. Geazi então fez isso, colocou o cajado sobre o menino, arrancou o cajado, e o menino não ressuscitou. Nisso chega o profeta Eliseu, se deita sobre o menino, e também o menino não ressuscitou. Então Eliseu anda de um lado para o outro do quarto, e torna a se deitar sobre o menino. Na segunda vez que Eliseu deita sobre o menino ressuscitou. Ele pega o menino, ele dá para a mãe dele, e a mãe dele sai toda feliz. A história bíblica conta isso. Agora eu vou pregar. E eu meditando nesse texto, eu cheguei à conclusão que o servo do profeta Geazi,
ou Geazi, da forma que você quiser falar, ele cometeu um erro que foi desistir muito fácil. Se você for comparar o profeta com o servo dele, claro que o profeta tinha uma chamada especial na vida. Claro que o profeta Eliseu tinha poder de Deus, tinha unção de Deus, tinha chamada de Deus. Só se você for comparar, se você prestou bem atenção no que eu disse, no que a Bíblia diz, nos textos que eu li, na primeira tentativa que o profeta deitou-se sobre o menino não ressuscitou. Só que o profeta não desistiu. Ele tornou a deitar sobre o menino. Na segunda tentativa, foi que o menino ressuscitou. Talvez se o servo do profeta tivesse tentado mais uma vez, no momento em que ele colocou o cajado sobre o menino, que ele viu que o menino não respirou, que o menino não ressuscitou, ele já voltou a falar para Eliseu. Talvez, se ele tivesse orado, se ele tivesse colocado o cajado novamente sobre o menino, talvez o Deus ia usar o servo do profeta Eliseu para ressuscitar aquele menino. Só que Geazi, na primeira tentativa que ele colocou o cajado, ele viu que não funcionou, ele já desistiu, e ele voltou e falou para o profeta: não teve jeito, o menino não ressuscitou. O mesmo erro que o servo de Eliseu cometeu, muitas das vezes nós cometemos também, que nós desistimos das coisas muito rápido. Muitas vezes nós desistimos daquilo que a gente quer muito rápido. Há certas ocasiões em nossa vida, em certas áreas da nossa vida, que a gente já tentou por muito tempo e não deu certo. Então às vezes é bom a gente mudar, e às vezes a gente muda, então a gente consegue vencer, conquistar, a gente consegue aquilo que a gente quer, porque a gente tentou tanto tempo naquilo, não deu certo, e a gente mudou, e daí deu certo. Só que muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas deixam de vencer, deixam de conquistar, deixam de receber na sua vida aquilo que eles queriam, porque são pessoas que desistem muito fácil. Eu vou usar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Tem pessoa que ela diz assim: eu quero trabalhar por conta, eu quero ser cabeça, não quero mais ser cauda, eu não quero mais ser empregado de ninguém. Então ela resolve montar o seu próprio negócio, seja uma oficina, seja um salão de beleza, seja um mercadinho, seja um supermercado, tanta coisa, a pessoa vai e faz aquilo, seja qualquer coisa, a pessoa abriu um comércio, a pessoa abriu uma loja, só que no começo, ela abriu, está tudo animada, só que no tempo que ela queria que desse resultado, não deu. Então ela ficou ali um tempo com aquele comércio dela aberto, aquilo que ela abriu, e ela viu que não deu resultado. Então, rapidamente, porque ela queria resultado rápido, e o resultado não veio rápido como ela esperava, então ela diz assim: eu vou desistir, eu vou fechar o meu salão, vou fechar meu mercadinho, vou fechar a minha oficina, vou fechar isso que eu abri, porque não deu certo. Só que ela não insistiu, ela ficou muito pouco com aquilo que ela abriu, ela ficou muito pouco aberto, e as coisas no começo são difíceis, então ela desiste. Só que do outro lado, outras pessoas abriu a mesma coisa que ela abriu, passou as mesmas dificuldades que ela passou, só que a diferença foi uma:
que uma desistiu muito rápido, abandonou muito rápido, fechou as portas muito rápido. A outra pessoa não. Ela passou dificuldade, ela passou problemas, mas ela disse: eu não vou jogar a toalha. Eu não vou jogar a toalha, eu vou tentar mais um pouco, eu vou insistir mais um pouco, eu não vou fechar as portas agora não. Eu sei que eu estou passando dificuldades nisso que eu abri, mas eu vou insistir. E a pessoa insiste, e a pessoa persevera. Daqui a pouco, começa a vir os clientes. Daqui a pouco você olha para aquela pessoa que perseverou, que não desistiu fácil, você vê ela prosperando, você vê ela conquistando, você vê ela vencendo, você vê ela com uma vida próspera, conseguindo andar de carrão, comprando casona, construindo casona, e você diz: como que ela conseguiu? O segredo foi que ela não desistiu fácil, o segredo foi que ela perseverou, ela tentou mais um pouco e ela venceu. Na empresa que eu trabalho, faz mais de 15 anos que eu estou lá. Chegou uma época, não sei se vocês vão lembrar disso, na época que o Lula, se eu não me engano, era presidente, que teve uma crise mundial, teve uma dificuldade mundial muito grande. Conclusão da história. Naquela época, eu cheguei a ficar 2 semanas em casa, que o gerente da empresa falou: fica 2 semanas em casa, eu e outros funcionários, porque não tem serviço. Chegava no dia de receber, meu patrão dava R$200 para cada funcionário, dizia assim: eu vou tentar, daqui a pouco eu dou o resto para vocês. E ele fazia reunião, ele dizia o seguinte: eu não vou jogar a toalha. E eu não vou jogar a toalha. Ele sempre dizia isso. Hoje, ele não fechou, ele insistiu, ele batalhou. Hoje nós estamos trabalhando 24 horas por dia para dar conta de tanto serviço que tem, e mesmo assim a gente não dá conta. O primeiro turno que eu faço parte, trabalho das 6 às 6. O segundo turno, das 6 às 6 da manhã. Mas por que isso aconteceu? Porque ele não jogou a toalha e ele perseverou. E Deus está abençoando lá. Só que tem pessoas, irmãos, que jogam a toalha muito rápido. Tem pessoas que desistem muito rápido. Tem pessoas que estão orando pelo parente, estão orando pelo filho, estão orando pelo esposo, para que o esposo se converta, para que o filho se converta, para que a esposa se converta. Ela está orando alguns meses, e ela diz assim: eu vou parar de orar, porque até agora meu marido não se converteu, até agora o meu filho, a minha filha não se converteu, até agora a minha esposa não se converteu, eu vou parar de orar, não está adiantando não. Mas quanto tempo você está orando? Uns 2, 3 meses. Só que tem pessoas que orou 20 anos, 30 anos, para que o marido se convertesse, para que o filho se convertesse, para que a filha se convertesse, para que a esposa se convertesse. Demorou anos e anos, mas ela não desistiu de orar, ela perseverou. E hoje ela ora e vê a família dela na igreja, servindo a Jesus, porque ela não desistiu. Nós temos que ser como Eliseu. Se não deu certo na primeira tentativa, eu vou deitar de novo, vou tentar de novo, mas eu não vou desistir fácil. Tem pessoas, irmãos, que casam, na primeira coisinha que dá errado no casamento, é coisinha simples, fácil para resolver. Sabe aquelas briguinhas, coisinha simples, mas na primeira coisinha, já resolve separar. Não, eu vou separar porque não está dando não. Meu marido é assim, minha esposa é assim. Irmãos, quero falar uma coisa para vocês. Para casamento dar certo, tem que ter muito jogo de cintura. Eu estou casado 15 anos.
e haja jogo de cintura. Eu acho que todo casal devia fazer aula de bombolê, para ter jogo de cintura, porque não é fácil. Sabe por quê, irmãos? Casamento não é fácil. Casamento é uma bênção, mas não é fácil, porque é duas pessoas diferentes, que teve criação diferente, temperamento diferente, criado diferente, vivendo na mesma casa. Às vezes pensam diferentes, só que por qualquer coisinha vai separar? Não pode ser assim. Daí tem pessoas, eu não aguento, mas vou separar. Mas por quê? Esses dias um colega meu que trabalha comigo, é da igreja quadrangular também, ele falou que o pastor dele contou lá na igreja deles lá, que uma vez uma irmã procurou ele, falou assim: pastor, eu vou largar do meu marido. Daí o pastor falou assim: por que você vai largar do seu marido? Ela falou assim: eu vou largar do meu marido, sabe por quê, pastor? Porque ele usa o sabonete e fica pelo no sabonete. Eu não gosto que fique pelo dele no sabonete, eu vou largar dele. O pastor falou para ela: não, mas está fácil para resolver. Deixe 2 sabonetes no banheiro, um para você e um para o seu marido, acabou o problema. Irmãos, tem pessoas que ficam procurando pequenos motivos para desistir do casamento. Daí você vê pessoas que já passou pelo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, e já está no 7º casamento, e reclama da pessoa que está. Por quê? Porque qualquer coisinha é motivo para separação. Qualquer coisinha já quer largar. Não tem que ser assim, irmãos. Nós que somos casados, não é por causa de qualquer coisinhas que nós vamos largar do nosso cônjuge. Não é porque qualquer coisinha, não é por causa do pelo no sabonete que nós vamos embora de casa. Não é por causa disso. Não é por causa de uma discussãozinha desse tamanho, de uma briguinha desse tamanho, coisinha mínima, que não teve agressão, não teve nada. Por causa de pensamentos diferentes, que é conversando, se ajusta, que nós vamos separar. Não, irmãos. Nós casamos, nós temos que colocar em nossa mente que o nosso casamento é até que a morte separe. Eu sei que existem casos extremos que não dá para continuar junto, mas eu estou dizendo para você coisinhas mínimas que pode ser resolvido, que não é motivo para separação. Tem um rapaz não, tem mais de 50 anos, conheço ele bem, trabalha comigo, já está no 4º casamento, fora as baguncinhas que ele teve, eu não preciso entrar em detalhe. Já está no 4º, tem dia que ele vai lá triste trabalhar, chega triste, eu conheço ele faz tempo, chega lá emburrado. Falei: aconteceu, já é o 4º casamento. Minha mulher, tá louco, e reclama dela, e reclama, daqui a pouco se arruma de novo com ela, daqui a pouco vem reclamar de novo, já está no 4º casamento, e não é pessoa que está lá fora da igreja, é pessoa da igreja, que toca na igreja, que canta na igreja, e que é pastor auxiliar da igreja dele. Para você ver, irmãos, adiantou ele ter separado da primeira? A primeira ele tem algumas argumentações que eu dou razão para ele, mas daí ele passou pela 2ª, pela 3ª, e agora já está no 4º casamento, e mesmo assim, às vezes ele chega emburrado e reclama das atitudes delas. Irmãos, tem que colocar uma coisa na nossa cabeça, que nós não vamos encontrar a princesa, e nós não vamos encontrar uma princesa encantada, e nem o príncipe encantado. Isso é só em filminho. Todo mundo tem defeitinho, todo mundo tem seus defeitos. O que nós precisamos fazer é ter jogo de cintura e perseverar em nosso casamento, e não deixar qualquer coisinha acabar com a nossa família. Tem pessoa que entra na empresa, a primeira bronca com o chefe dá nele, ele desiste,
ele perde a conta. Daí você vê a carteira profissional dele, já passou em 10, 15 empresas. 4 meses em uma, 3 meses em outra, 5 meses em outra, 1 ano em outra. Por quê? Porque qualquer coisinha, ele desiste do trabalho. Nós que trabalhamos de empregado, irmãos, muitas das vezes, nós temos que engolir sapo. Muitas das vezes nós temos que engolir sapo, que não é fácil. Aqui, até quem trabalha por conta tem que engolir sapo. Tem que engolir sapo. Muitas das vezes o cliente reclama por qualquer coisinha. E é por causa disso que vai desistir. Daí você olha para a pessoa, eu vou pedir a conta, mas porque tomei uma bronca do meu encarregado, e não gostei dele não, eu vou embora. E nunca para em lugar nenhum. Não persevera. Às vezes arruma emprego bom, ele podia crescer na empresa, mas por causa do jeito dele, por causa do sistema mental que ele tem, por causa do temperamento dele, por causa de uma coisinha que o encarregado falou para ele, eu vou pedir a conta. Daí o cara tem 50 anos, você vai ver quanto tempo de registro ele tem 3, 4 anos de registro. Por quê? Porque não para em lugar nenhum. Por quê? Porque qualquer coisinha, ele desiste. Ele pede a conta. Ele pede para ser mandado embora. E assim por diante. Irmãos, nós temos que perseverar um pouco mais. Nós não podemos desistir tão fácil. Muitas das vezes o sucesso está perto de nós. Muitas das vezes a bênção está perto de nós. Mas a gente perde, porque a gente desiste muito fácil. A gente perde, porque a gente não sabe perseverar. Há muitos anos atrás, eu vi uma pregação de um pastor indiano, que ele mora nos Estados Unidos. Ele pregou, acho que 40 minutos, 1 hora, mas uma frase que ele falou, até hoje eu lembro dela. Ele falou que o sucesso do homem depende da dor que ele aguenta suportar. Que o sucesso do homem depende da dor que ele aguenta suportar. Então, irmãos, que nós possamos perseverar mais naquilo que nós queremos. Tem gente que entra na faculdade, outros entram para fazer um curso técnico. Na primeira nota vermelha que na prova que ele tira, ele desiste do curso técnico. Ele desiste do curso profissionalizante que ele está fazendo. Ele desiste da faculdade por causa de uma nota vermelha. Ele desiste, ele diz assim: eu vou largar esse curso, eu vou largar a faculdade, porque eu tirei uma nota vermelha. Que é isso? É só estudar um pouco mais, é só perseverar, é só ter força de vontade. Que daqui a pouco vai conseguir fazer a recuperação, vai passar, vai se formar, vai arrumar emprego bom, vai ganhar bem. Não, mas eu vou desistir, não aguento mais não. Não. Daí o outro não. O outro às vezes entrou na faculdade, tomou várias notas vermelhas, mas não desistiu. Terminou a faculdade, continuou lá para recuperar. Recuperou. Daí você vê ela, daí você vê a pessoa trabalhando em emprego bom, às vezes até cargo alto. Por quê? Porque não desistiu, perseverou. Outros falam assim: eu vou largar o curso, eu vou largar de estudar, porque eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, vou fazer faculdade. Não vou fazer, vou largar. O outro também trabalha o dia inteiro, mas ele às vezes vai direto do serviço para a faculdade, mas se forma. E daqui a pouco você vê a pessoa vencendo. Igual aquele ditado diz: vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Muitas vezes a gente fala assim: por que aquele cara está tão bem de vida? Pergunta para ele, conversa com ele por que ele venceu. Porque ele perseverou, porque ele não desistiu tão fácil. Já que eu casei,
A minha mulher entrou na faculdade. Tinha acabado de casar. Primeiro ano de casamento, ela entrou na faculdade. Sabe o que ela fazia? Ela saía do serviço e ela ia direto para a faculdade. Direto. Nem vinha em casa, nem em casa vinha tomar banho. Não, direto para a faculdade. 4 anos nessa vida. Mas hoje ela pode falar que ela venceu. Hoje o diploma dela está lá em casa, lá, de contabilidade. Hoje ela trabalha no serviço dela. Trabalha no escritório, ar-condicionado. Por quê? Porque ela perseverou. Ela não desistiu. Tinha vezes que ela chegava quebrada, final de semana ficava cansada. Tinha que fazer trabalho, isso e aquilo. Mas ela perseverou. Ela não desistiu. Irmãos, nós temos que perseverar. Não podemos desistir tão fácil. Nós não somos Maria mole e nem gelatina. Nós não somos Maria mole e nem gelatina. Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Se outros que nem servem a Deus vence, porque são pessoas que não desistem, imagine nós que servimos a Deus, que estamos na presença de Deus. Se a gente perseverar, se a gente lutar, se a gente não desistir tão fácil, pode ter certeza de uma coisa: nós vamos lutar, e nós vamos vencer, e nós vamos conseguir. Tem pessoas que é nova ainda, porque teve desilusão, porque namorou uma pessoa, não deu certo, namorou outra pessoa, não deu certo, namorou a terceira, não deu certo. Ela diz assim: eu não vou mais querer namorar ninguém, eu vou desistir desse negócio de namoro, vou desistir desse negócio de querer arrumar alguém para casar, porque eu já testei 3 vezes, e não deu certo. Irmãos, por que vai desistir? O primeiro pode não ter dado certo, o segundo pode não ter dado certo, o terceiro pode não ter dado certo. Quem sabe o quarto ou a quarta é aquela pessoa que vai levar você para o altar, você vai casar e você vai ser feliz. Não desista por causa de algumas desilusões que você teve. A minha sogra, irmãos, tem 77 anos. Ela já casou 3 vezes, ficou viúva 3 vezes. E esses dias o meu cunhado chegou para mim e falou assim: ó, tinha um homem conversando lá com ela, viu? Com 77 anos, tem todo o vigor a véia. Agora eu vejo umas pessoas de 25, 30 anos, tudo cabeça baixa, desanimada. Não, irmãos, não, persevere, não desista de realizar os seus sonhos, não desista de realizar aquilo que deseja o teu coração. Às vezes, para você realizar seu sonho, é só você perseverar um pouco mais e não desistir. Só isso, às vezes é só isso você fazer. Mas tem gente que é desanimado por natureza. Não, mas aqui não tem ninguém desanimado não. Aqui todo mundo é animado. Eu vou falar o que Deus falou para Josué. Cadê o Josué? Ah, lá no fundo. Esforça, tem bom ânimo. Esforça, tem bom ânimo. Olha o que Deus disse para Josué: esforça, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça, tem bom ânimo, porque Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus.